Capítulo 18. As instruções orais secretas. Nesse momento desconfortável e ambíguo, está nossa própria mente de sabedoria. Ela está bem ali, na incerteza do caos cotidiano. Às vezes, tarde da noite ou em uma longa caminhada com um amigo, nós nos percebemos expondo nossas ideias sobre como viver, como agir e sobre o que é importante na vida. Se estamos estudando o budismo e praticando meditação, podemos falar em ausência de ego e vazio, paciência e generosidade, bondade amorosa e compaixão. Talvez tenhamos acabado de ler ou ouvir algum ensinamento que virou de cabeça para baixo nossa maneira habitual de ver as coisas. Sentimos que nos reconectamos com uma verdade que sempre conhecemos e que, se conseguirmos aprender mais um pouco sobre ela, nossa vida será prazerosa e rica. Dizemos a nosso amigo que gostaríamos muito de abandonar o enorme fardo que sentimos estar sempre carregando. De repente, nós nos sentimos animados e achamos que isso é possível. Contamos do nosso entusiasmo e de como ele traz abertura à nossa vida. Dizemos: é possível apreciar exatamente as mesmas coisas que normalmente nos deprimem. Podemos sentir encantamento trabalhando, pegando o metrô, retirando a neve, pagando contas e lavando pratos. Entretanto, você já deve ter percebido que frequentemente existe uma divergência irritante, se não deprimente, entre nossas ideias e boas intenções e as reações que temos diante dos detalhes mais básicos das situações da vida real. Uma tarde, estava em um ônibus em São Francisco, lendo um artigo muito comovente sobre o sofrimento humano e sobre como ajudar os outros. A ideia de ser generosa e de oferecer minha solidariedade àqueles que precisam dela tornou-se tão pungente que comecei a chorar. As pessoas me olhavam enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Sentia uma grande ternura por todos e surgiu em mim um comprometimento em beneficiar os demais. Assim que cheguei em casa, cansada após trabalhar o dia todo, o telefone tocou e uma pessoa me pediu que eu a ajudasse, assumindo seu lugar e dirigindo a meditação dessa noite. Eu respondi: sinto muito, mas não posso. Preciso descansar. E desliguei. Não é uma questão de fazer a escolha certa ou errada. Simplesmente estamos sempre diante do desafio de unir a inspiração dos ensinamentos e o que eles significam para nós naquele exato momento. Existe uma tensão desconcertante entre nossas aspirações e a realidade de sentir-se cansado, com fome, estressado, assustado, entediado, aborrecido ou qualquer outro sentimento que estejamos experimentando em um determinado momento da vida. Naropa, yoga indiano do século XI, um dia encontrou inesperadamente uma velha megera na rua. Ela, evidentemente, sabia que ele era um dos maiores eruditos budistas da Índia e perguntou-lhe se compreendia as palavras de um grande livro que ele levava. Ele respondeu que sim, e ela começou a rir e dançar alegremente. Perguntou-lhe então se entendia o significado dos ensinamentos do livro. Pensando em agradá-la ainda mais, ele respondeu mais uma vez que sim. Nesse momento ela se enfureceu, gritando que ele era hipócrita e mentiroso. Esse encontro mudou a vida de Naropa, pois sabia que ela o havia desmascarado. Na verdade, ele apenas compreendia as palavras e não o profundo significado interior de todos os ensinamentos que sabia expor tão brilhantemente. Em um grau ou outro, é nesse ponto que também nós nos encontramos. Podemos nos enganar por algum tempo, dizendo que compreendemos a meditação e os ensinamentos.
mas, em algum momento, teremos de encarar os fatos. Nada do que aprendemos parece muito aplicável quando somos abandonados pela pessoa que amamos, quando nossos filhos têm um acesso de raiva no supermercado, quando somos insultados por um colega. Como lidamos com ressentimento quando nosso chefe entra na sala e grita conosco? Como harmonizamos a frustração e a humilhação com o desejo de ser aberto e compassivo, de não ferir a nós mesmos e aos demais? Como conciliamos a intenção de estar desperto e leve durante a meditação com a realidade de que sentamos e imediatamente adormecemos? E quando sentamos e passamos o tempo todo pensando no quanto ansiamos por alguém ou por algo que vimos no caminho até a sala de meditação? Ou quando sentamos e nos contorcemos a manhã inteira porque nossos joelhos e costas estão doendo e nos sentimos entediados e fartos? Em lugar de calma, atenção e ausência de ego, percebemos que estamos acumulando mais impaciência, irritação e solidez. Esse é um ponto em que é interessante estar. Para o praticante, esse é um lugar extremamente importante. Quando Naropa, buscando o sentido que havia além das palavras, decidiu procurar um mestre, viu-se continuamente pressionado. Intelectualmente sabia tudo sobre compaixão, mas quando encontrou um cachorro imundo cheio de piolhos, olhou em outra direção. De modo semelhante, sabia tudo sobre desapego e ausência de julgamento, mas recusou-se a atender seu mestre quando este lhe pediu que fizesse algo que desaprovava. Nós nos sentimos continuamente sobre esse tipo de pressão. Nós nos sentimos continuamente sob esse tipo de pressão. É nesse ponto que procuramos alternativas a estarmos apenas ali. Esse é um lugar desconfortável e constrangedor, e frequentemente é nesse ponto que pessoas como nós desistem. Gostávamos da meditação e dos ensinamentos enquanto nos sentíamos inspirados, em contato conosco mesmo e no caminho certo. Mas o que acontece quando começamos a senti-los como um fardo, como se tivéssemos feito a escolha errada, e eles deixam completamente de estar à altura de nossas expectativas? As pessoas que estamos encontrando não são assim tão equilibradas. Na verdade, parecem bastante confusas. A maneira pelo qual o lugar está sendo dirigido não é tão eficiente quanto esperávamos. Até mesmo o professor pode ser questionado. Essa situação de pressão é exatamente o ponto em nossa meditação e em nossa vida no qual podemos de fato aprender alguma coisa. O ponto em que não podemos pegar ou largar, em que somos colocados contra a parede, divididos entre a elevação de nossas ideias e a rudeza do que está acontecendo diante de nossos olhos. Esse é mesmo um lugar muito proveitoso. Quando nos sentimos pressionados, nossa mente tem a tendência a tornar-se pequena. Nós nos sentimos infelizes, vítimas, um patético caso perdido. Embora possa parecer incrível, é nesse momento de desconforto, confusão e constrangimento que nossa mente pode tornar-se maior. Em vez de tomar o que aconteceu como uma demonstração de nossa própria fraqueza ou do poder dos outros, em vez de achar que somos idiotas ou que alguém é grosseiro, podemos deixar de lado todas as queixas sobre nós mesmos e sobre os demais. É possível estar ali, desprotegido e sem saber o que fazer, apenas estando ali, com a dura e suave energia do momento. É nesse ponto que começamos a compreender o significado que está por trás dos conceitos e palavras. Estamos muito acostumados a fugir do desconforto e somos tão previsíveis. Se não gostamos de algo, dirigimos nosso ataque contra alguém ou contra nós mesmos.
Queremos ter algum tipo de segurança e certeza, quando na verdade não temos absolutamente nenhuma base que nos sustente. Da próxima vez em que sentir que perdeu totalmente o apoio, não considere isso como um obstáculo. Pense nessa situação como um fantástico golpe de sorte. Não temos uma base que nos sustente e, ao mesmo tempo, isso pode nos suavizar e inspirar. Finalmente, após tantos anos, podemos crescer de verdade. Como disse certa vez Trungpa Rinpoche, o melhor mantra é Om, cresça Swaha. O tempo todo nos são oferecidas mudanças. Podemos nos apegar à segurança ou podemos nos permitir estar expostos, como se tivéssemos acabado de nascer, como se saíssemos para o brilho da vida e estivéssemos completamente nus. Isso pode parecer muito desconfortável ou assustador, mas por outro lado, é nossa oportunidade para perceber que o mundo rotineiro é tudo o que existe, que podemos vê-lo com novos olhos e, finalmente, despertar do nosso velho sono de ideias pré-concebidas. A verdade, dizia um antigo mestre chinês, não é nem isso, nem aquilo. É como um cão ansioso diante de uma tigela de gordura fervente. Ele não pode desistir dela porque é saborosa demais, e não pode lambê-la porque está quente demais. Portanto, como nos relacionamos com essa pressão? De algum modo, alguém afinal precisa nos encorajar a sermos curiosos diante desse território desconhecido e de uma questão que é irrespondível. O que vai acontecer em seguida? Quando nos sentimos pressionados, essa qualidade imediata está disponível. Nesse momento desconfortável e ambíguo está a nossa própria mente de sabedoria. Ela está bem ali, na incerteza do caos cotidiano. Precisamos de encorajamento para tentar experimentar esse tipo de coisa. É bastante ousado e podemos achar que não somos capazes. Mas essa é a questão. Exatamente aí, nesse sentimento de inadequação e inquietação, está nossa mente de sabedoria. Podemos simplesmente experimentar. Não há absolutamente nada a perder. Podemos experimentar deixar de sermos jogados de um lado para o outro pelos conceitos de certo e errado e relaxar na inexistência de um terreno sólido. Quando eu era criança, tinha um livro de figuras com o título A Vida dos Santos. Era cheio de histórias de homens e mulheres que jamais tiveram um pensamento de raiva ou maldade e que nunca feriram uma mosca. Achei esse livro totalmente inútil como guia para nós, seres humanos, de como viver uma boa vida. Para mim, a vida de Milarepa é muito mais instrutiva. Ao longo dos anos, à medida que li e reli a história de Milarepa, percebi que ela me orientava quanto ao ponto em que estava presa e as razões pelas quais parecia não progredir. Para começo de conversa, Milarepa foi um assassino e, como a maioria de nós, quando pomos tudo a perder, queria reparar seus erros. E como a maioria de nós, no processo de buscar libertação, com frequência falhava redondamente. Ele mentiu e roubou para conseguir o que queria. Ficou tão deprimido que pensou em suicídio e sentiu nostalgia pelos tempos melhores que já haviam passado. Como para a maioria de nós, havia em sua vida alguém que o testava continuamente e desmascarava sua aparência de santo. Mesmo quando todos o reconheciam como um dos homens mais virtuosos do Tibete, sua velha e vingativa tia continuava a bater nele e a xingá-lo. E ele, mais uma vez, precisava lidar com esse tipo de humilhação. Podemos ficar muito gratos
porque uma longa linhagem de mestres trabalhou para manter sua posição, mesmo estando sob uma grande pressão. Esses mestres foram testados e falharam, e ainda assim continuaram a explorar-o apenas ali, sem buscar uma base sólida. Treinaram-se continuamente, durante toda a vida, para não desistir de si mesmos e para não fugir quando seus conceitos e nobres ideais caíram por terra. Com sua própria experiência, nos transmitiram um encorajamento para não passar por cima dessa grande pressão, desviando o olhar, mas encará-la como tal, como se apresenta. Eles nos mostraram como experimentá-la plenamente, não como boa ou ruim, mas simplesmente como comum e incondicional. Esse foi o tipo de instrução que Naropa recebeu de seu mestre, Tilopa, quando começou a tentar descobrir o profundo significado de tudo que ocorre no caminho. Possamos ser tão corajosos quanto ele foi ao tentar descobrir o que tudo isso significa.